Sabe, é isso que está acontecendo hoje. Um sistema todo, deixa eu dizer, anticrístico, e por isso anticristão, que está verdadeiramente contra nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso contra os cristãos, e por isso contra a Igreja Católica. E preciso acrescentar, como justamente Cristo veio do judaísmo, e daí veio o cristianismo, eles também estão contra o judaísmo, estão. Eles não aceitam o que eles chamam de religião judaico-cristã, não aceitam. E eles estão pegando a humanidade, os governos, assim, e trazendo numa boa, pegando a nós todos pelo nariz, assim, e com o dedinho, vem puxando a gente. E infelizmente, muitíssimos meios de comunicação, revistas, jornais, conferências, vídeos, estão a serviço disso. E essas ideias vão pegando cada vez mais, influenciando cada vez mais, e o pior, transtornando tudo diante dos nossos olhos. Meus irmãos, está acontecendo aquilo que está no Salmo 2, que diz: por que tumultuam as nações? Você viu o Salmo 64, que nós estávamos rezando? O tumultuar das nações pagãs. E aqui diz: por que tumultuam as nações? Porque tramam os povos vãs conspirações. Erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo. Gente, quando esse salmo foi composto lá no Antigo Testamento, ainda eles nem imaginavam o nosso Senhor Jesus Cristo, esperavam o Messias. Esse salmo é messiânico, esse salmo é profético. Mas somente que esse salmo vai muito mais além. Esse salmo é para os nossos tempos. Esse salmo é profético mesmo. Ele não somente fala de Jesus quando veio na sua primeira vinda. Ele está falando de Jesus agora, na iminência da sua segunda vinda. Ele está falando dos nossos tempos, dos tempos que nós estamos vivendo, dos tempos que nos estão levando para a grande tribulação. Eu repito ainda, desde o comecinho do Salmo 2, por que tumultuam as nações? Porque tramam os povos vãs conspirações, erguem-se juntos os reis da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo, conspirar contra Deus, e conspirar contra o seu Cristo, o seu ungido, o seu enviado, o seu Filho. Quebremos o seu jugo, dizem eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. É isso que estão fazendo, e querendo fazer cada vez mais, colocando para longe o cristianismo, colocando para longe o evangelho, colocando para longe a igreja, pior ainda, a moral da igreja, as normas da igreja, colocando para longe as leis de Deus. É realmente uma revolta, na verdade. Quem colocou essa revolta é o próprio Satanás. Não pense que sejam apenas homens. Claro, são homens que estão fazendo, mas não são eles apenas, não. No fundo eles pensam que são os grandes das nações, os grandes do parlamento europeu, os grandes da ONU, os grandes dessas várias instituições internacionais, pensam que são eles que estão fazendo, mas no fundo eles também são marionetes. Você sabe o que é marionete, né? Fantoches, que tem todos aqueles fios, movendo cabeça, boca, olho, mãos, pés. Até a Canção Nova usou bastante, né, as marionetes, os fantoches, toda aquela história bonita de Domingos Sávio, muito artística, mas na verdade eles não passam de fantoches. Quem os está controlando é o próprio inimigo, porque essa revolta anticrística é do inimigo. É de Satanás, ele que é o verdadeiro anticristo, ele é o revoltado contra Cristo e tudo aquilo que vem dele. No fundo, esses homens que pensam ser os grandes, e claro, Satanás os enche de poder, de autossuficiência, de orgulho, de vaidade. Eles pensam ser os tais, mas estão sendo manipulados para fazer isso. Essa revolta não é simplesmente deles. Quebremos o seu jugo,
dizem eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Já estamos vivendo isso. E eu nem sei porquê. Deus quis que justamente já nesse começo de acampamento de férias, Deus me levasse a falar com clareza dessas coisas. Mas quando eu ouvi a Luzia trazendo esses trechos e rezando daquele jeito, e principalmente depois, no final da oração, dizendo a nós que não tivéssemos medo de pertencer a esse pequeno resto. Vem cá, Luzia, diga a você mesmo, exponha a você mesmo mais uma vez aquilo que foi exposto, porque é preciso dizer isso na palestra, né? E não apenas na oração. Diga aquilo que o Senhor inspirou você. Então, uma das últimas imagens foi de laços invisíveis, como de teia de aranha, sobre cada um de nós. E nós, acostumados a uma vida leviana, posso chamar assim, com costumes e atitudes pagãs, sem percebermos, devido à mentalidade do mundo que dita e esfrega no nosso rosto a todo momento e a toda hora, pelos nossos sentidos. E a frase que me vinha e que me vem agora para dizer a cada um de nós é esta: que nós não tenhamos medo de fazermos parte do pequeno resto. E é isso, amém, é isso, louvado seja Deus, bendito seja Deus, é exatamente isso. Não tenha medo de ser desse pequeno resto que marcha contra a correnteza. E nós cristãos, nós católicos, temos que ter olhos abertos para isso que já está acontecendo. Gente, nós temos que ter olhos abertos para a realidade. Nós não podemos continuar na ignorância, no desconhecimento. Temos que abrir os olhos para a realidade. Na verdade, como diz o Salmo, já está acontecendo isso. Nações que tumultuam. Por que tumultuam as nações? Porque tramam os povos vãs conspirações. Erguem-se juntos os reis da terra e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor, contra Deus e contra o seu Cristo. Quebremos o seu jugo, dizem eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias, as suas leis, os seus mandamentos, a sua moral. Sacudamos para longe todo sentimento de culpa, dizem eles. Sacudamos para longe. Devemos ser livres desse Deus, livres dessas leis, livres desses mandamentos, livres dessas injunções. E nós precisamos entender também isso, somente que você precisa entender que antes que o Senhor se manifeste em glória, antes que o Senhor se manifeste em poder, tudo isso vai acontecer. Até parece fora de lógica, né? Porque nós estamos acostumados assim. Se nós mandamos, se nós é que somos os que têm autoridade, a gente nem deixa acontecer, a gente já impede. Somente que Deus está explicando para a gente que as nações estão se revoltando contra Deus, que um paganismo está se levantando e querendo acabar com aquilo que é de Deus. Se revoltam realmente contra Deus e contra o seu Cristo. Isso tudo vai acontecer, mas o Senhor se ri deles. O Senhor o proclama aqui, foi Ele quem o constituiu, seu Rei, seu Messias, seu Cristo. Ele é o seu Filho. Foi Ele que o mandou, e Ele vai reinar e Ele vai imperar, apesar da revolta das nações, apesar de toda a conspiração dos reis, das autoridades, dos grandes da terra. Mas que nós passaremos por isso, nós passaremos. Deixa eu ser ainda mais concreto com você. Michel Choyan, um padre belga, professor na Universidade de Louvain, foi encarregado pela Santa Sé, portanto pela igreja, para ir estudar na ONU e nas outras instituições, nas outras instituições internacionais, toda essa situação, porque a igreja estava vendo uma verdadeira revolta contra os ensinamentos da igreja, um verdadeiro lapidar por baixo, destruir
por baixo, sorrateiramente, covardemente, traiçoeiramente, as bases da sociedade, as bases também da igreja, indo diretamente à família. A igreja percebeu isso, que o que estava se fazendo contra a família não era uma coisinha qualquer, apenas contra a família e tal, família já era. Não, a igreja percebeu que era algo muito mais importante, algo tramado. Que aquilo que havia de legislação de aborto, aquilo que havia de até incentivar o homossexualismo e a união de homossexuais e chamar isso de casamento, tudo isso não eram apenas coisas que estavam acontecendo. Não, a igreja percebeu que tudo isso era tramado, era conspirado, havia princípios, havia pessoas se unindo para fazer isso, e depois espalhadas nos vários pontos da terra para deflagrar tudo isso. A igreja não está de olhos fechados para a realidade. Então, o que fez a Santa Sé? Mandou que o padre Michel Choyan fosse para estudar, e ele era muito abalizado, muito preparado para fazer isso. Ele foi, ele estudou, ele pesquisou. Ele não fez uma coisa assim apressada, não, ele foi a fundo, ele pesquisou, ele foi aquilo que já tinha sido escrito, ele foi a pessoas, participou de conferências, ele estava lá por dentro. E hoje, gente, depois de tudo aquilo que ele viu, tudo aquilo que ele descobriu, de toda essa trama, de toda essa conspiração, ele tem ido pelo mundo inteiro, pondo a boca no trombone para dizer as coisas que estão acontecendo aí, às escondidas, numa verdadeira traição, numa verdadeira conspiração. O que aconteceu naquela conspiração de Tiradentes não é nada com relação, comparando com a conspiração que está acontecendo no mundo, contra a igreja, contra Deus, contra Cristo, e contra a nossa própria sociedade, contra as nações, porque na verdade eles querem tirar o poder das nações para fazer um governo único. Mas deixa eu explicar para você as bases que o padre Michel Choyan acabou descobrindo. Ele percebeu que a linguagem e os princípios todos eram esses. O homem, a criatura humana, dizem eles, foi até agora o centro das leis e o centro do direito. Foi sempre assim, desde o direito romano, o homem, a criatura humana, é o centro do direito. E claro, o direito existe por causa dos homens. Mas eles disseram, não, isso já é uma coisa ultrapassada. O homem, a criatura humana, é uma criatura como as outras, passando pela terra, que vem, que nasce, que passa um tempo na terra, e que depois morre e volta para a terra de onde ele veio. Na verdade, o importante não é o homem, o importante é a terra, dizem eles, de onde o homem vem, e depois para onde o homem volta. Já percebeu? O importante é a terra, o centro do direito e o centro de tudo é a terra, Gaia, dizem eles. Mas você sabe de toda aquela outra trama da divinização da terra, da divinização de Gaia, que até tem um nome, Gaia, porque na verdade para eles terra é uma coisa divinizada, é a divindade Gaia, que para eles, para esse sistema que pegou nas instituições humanas, ela é que tem todo o direito. Para eles a terra é uma divindade. Portanto, também todas essas coisas que nós fomos tolos da ecologia, não era somente ecologia, eles não estavam interessados nas árvores, no ar, nos mares, não. Inclusive essas grandes nações foram as que mais depredaram, né? E hoje querem pegar a Amazônia, querem pegar as nossas águas. Eles não estavam interessados nisso, na verdade, na saúde da terra. Não, eles estavam interessados na divinização da terra, a deusa Gaia. E dizem eles assim na cara de todo mundo, não, o homem é uma criatura passageira que passa, foi sempre assim. Os homens nascem, vivem um tempo sobre a terra, se sustentam da terra, vivem da terra, dos produtos da terra, depois ele morre e volta para a terra. Então, veja o raciocínio,
Na cara da gente. O importante não é o homem é passageiro, o homem depende da terra, o homem vem da terra, o homem volta para a terra, o homem se alimenta da terra, o homem respira da terra, o homem não tem importância, o importante é a terra. Entendeu? Gaia é importante. A deusa Gaia é importante. A terra com letra maiúscula é importante. O centro dos direitos não é o homem é passageiro. O homem é um ser material. Para eles não existe alma, não existe vida eterna, né? É um ser que passou pela terra e foi. E acabou sendo que a terra ficou cheia demais, dizem eles, de homens. Então tem que diminuir o número de homens na face da terra. Tem que diminuir. Porque o homem não é importante. Mais cedo ou mais tarde, a criatura humana vai passar. Como está havendo gente demais na face da terra, acabando com a terra, uma vez que temos que salvar a terra, sabe, tudo isso é raciocínio, gente, enganador, mentiroso, falso. Mas estão fazendo isso. Claro, eu estou falando assim, bem no popular, para todo mundo entender. Só que eles falam isso com termos muito bonitos, com termos filosóficos, nas grandes conferências, nas grandes reuniões, nas grandes convenções internacionais, nos livros que eles escrevem. Eles usam as palavras bonitas para enganar mais ainda, cheias de sofismas na filosofia que eles usam. Só que eu estou traduzindo no português assim, popular, bem popular, para todo mundo entender, mas eu não estou fugindo nadinha. Eu não esperava falar sobre isso, não trouxe lá os escritos do padre Michel Choyan, mas está tudo lá. Ele está falando em jornais, em revistas, em conferências, claro, impedem o máximo que ele fale, mas também não podem impedir que ele fale, porque sabe que ele está falando o real. Ele foi lá dentro e foi ver as coisas como elas são. Portanto, não tem como calar a boca dele, porque ele está falando o que ele viu. E daí, gente, nessa historinha, que tem gente demais na terra, vem tudo isto, de que é preciso diminuir as pessoas. E as crianças que vierem? Bom, então, a lei do aborto. A mulher não pode ter uma gravidez não esperada, não querida, não pretendida. E como é que ela vai ficar com uma gravidez que ela não quis? Ainda mais se ela é jovem. Está percebendo, gente? Não é apenas uma questão moral, e não é aquilo tudo que eles dizem, que a mulher tem o direito de escolher quando ser mãe e por que ser mãe, e preparar-se para ser mãe, e quando acontece uma gravidez não esperada, não pretendida, então ela tem o direito de libertar-se daquela gravidez. Mas tudo isso é só para inglês ver. Até mesmo de falar dos direitos da mulher, e partidos que entram para falar dos direitos da mulher, tudo isso é história muito bem contadinha, mas não passa de história na nossa cara, porque o que eles querem fazer é diminuir assim massivamente o número de pessoas, de gente na face da terra, porque segundo eles tem que preservar a deusa Gaia, a terra. Daí também o incentivo ao homossexualismo, porque na verdade das relações homossexuais não vira criança de jeito nenhum, a não ser que eu me engane. E daí o incentivo ao casamento de homossexuais, e até incentivar aos direitos de homossexuais, e as campanhas que eles fazem, as passeatas que eles fazem, gente, facilitam tudo isso. Mas veja, tudo isto, na verdade, é em favor da deusa Gaia e para acabar com homens, com criaturas humanas na face da terra. O que eu dizia, o que a igreja já nos falava da chamada cultura de morte. Na verdade, gente, eles querem que morra. Que morra. Quanto mais morrer gente, melhor é. Para quê? Para termos menos gente na face da terra, para podermos viver melhor, uma vida saudável, e não com tanta gente, especialmente gente pobre,
gente sem grandes qualidades intelectuais, sem grandes estudos, desculpe a expressão, que morra, para liberar a terra. Na verdade é isto. Só que eu estou falando isso em português rasgado, popular, e eles não falam em português rasgado, eles falam com termos muito bem, inclusive falam de saúde da terra e tudo mais, mas na verdade é só para inglês ver, só para enganar. E a maneira melhor que eles estão fazendo agora é o seguinte: já no ano 2000 aconteceu, não foi nada de igreja, não foi nada de religiões, foi justamente Parlamento Europeu, ONU, outras instituições internacionais que convocaram as grandes religiões para estudaram bastante tempo, discutiram bastante tempo, né, para fazer uma religião universal, mundial e única. Como eu dizia ontem, que não é o cristianismo, não é o catolicismo, nada disso. Pelo contrário, pega das muitas religiões, inclusive das religiões pagãs já passadas, como no supermercado se pega isso, pega aquilo, põe no seu carrinho e leva. Igualmente, pegam as coisas de cada lá, as coisas do bem, como chamam eles, as coisas do bem, para a paz, para a concórdia, para acabar com este proselitismo, essa briga, essa rixa entre religiões, acabar com esse moralismo, acabar com esse sentimento de culpa. Então, apenas algumas coisas caem lá, fazer uma religião única, universal, e portanto só ela e mais nenhuma, porque, claro, havendo uma religião única e universal, todos aqueles que professarem uma outra religião estão contra. E vai ser proibido, a primeira coisa, é o padre Michel Choyan, que explica isso direitinho, já está tudo planejado. Vai ser proibido fazer proselitismo. Para eles, pregar o cristianismo, pregar o evangelho, falar das coisas da igreja, vai ser proselitismo. E esse proselitismo vai ser impedido. Até mesmo pais e educadores vão ser proibidos de fazer proselitismo com os próprios filhos e com os próprios alunos, porque o filho tem o pleno direito de escolher a sua religião com toda a liberdade, e o pai e a mãe, nem pai e mãe podem impor, nem podem fazer proselitismo, não pode mandar a missa, não pode mandar ao catecismo, não. Pai e mãe têm que deixar o filho totalmente livre para ele escolher a sua religião. Eu sei que são argumentos absurdos, mas eu preciso dizer a você que, com termos muito lindos, autofilosóficos, sociológicos, é isso tudo que está planejado, gente. Como diz aqui o Salmo 2, uma verdadeira conspiração. Erguem-se juntos os reis da terra, as autoridades do mundo, os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor e contra o seu Cristo, para conspirar contra a sua igreja, contra a sua moral, contra as suas leis, contra os seus mandamentos, contra os seus princípios, contra a sua doutrina. E na verdade o alvo deles não é nenhuma religião, o alvo deles é o cristianismo, o alvo deles é a igreja católica, o alvo deles é Cristo, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos ser tolos, nós temos que ter os olhos abertos para essa realidade. Como diz aqui o Salmo, é a palavra de Deus: quebremos o seu jugo, dizem eles, e sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Por isso, já agora, e daqui para frente cada vez mais, não tenha medo de pertencer ao pequeno resto. E quem falou a palavra pequeno resto não fui eu, nem foi a igreja agora. Gente, isso vem desde o Antigo Testamento, mas muito mais no Novo Testamento. O Senhor nos coloca claramente que o que vai sobrar é um pequeno resto. Os que serão fiéis serão um pequeno resto. É uma tristeza, nem o Senhor quereria isso, mas Ele já nos disse antes, para que quando acontecer, primeiro, não tenhamos medo.
E segundo, não fiquemos apavorados, porque ele já disse antes, o que você tem que fazer é você pertencer a esse pequeno resto, querer pertencer a esse pequeno resto, saber que esse pequeno resto vai ser contra tudo e contra todos. Não é que nós queiramos ser contra tudo e contra todos, é que eles se colocaram contra Cristo, contra Deus, contra as suas leis, contra os seus mandamentos, contra os princípios mais humanos. Eles tiraram a própria pessoa humana, o homem, a criatura humana do centro, e divinizaram a terra. Eles instituíram outras leis. Eles é que transtornaram todas as coisas, mas por isso mesmo nós é que pareceremos estar contra tudo e contra todos. E muitas vezes deu um pavor dentro da gente, né? Mas por que eu vou continuar tão diferente assim? Os meus primos não pensam assim, nem os meus irmãos pensam assim, e as cunhadas e os cunhados não pensam assim, e os genros e as noras não pensam assim. Por que eu vou pensar assim? Por que eu vou ser assim? Por que eu vou agir assim? Veio muitas vezes na gente até esse mal-estar. Eu sou o patinho feio no meio da família. Eu é que sou o patinho feio. Não tenha medo de ser do pequeno resto já agora. Só que, gente, daqui para frente, desculpe, eu tenho que dar essa má notícia de que a coisa vai ser pior. Onde nós seremos do contra mesmo, não que nós sejamos do contra, os do contra foram eles, somente que vai parecer que a gente é do contra. Nós ficamos na nossa, nós ficamos com Cristo, nós ficamos com Deus, nós ficamos com os mandamentos, nós ficamos com a igreja, nós ficamos com o Papa. Mas eles não, eles irão para essa nova era de total liberdade, onde tudo é facilitado. Não tenha medo de ser já e sempre deste pequeno resto. É um desconforto, eu preciso dizer a você, é um desconforto. A gente gosta de ser igual a todo mundo, infelizmente, mas a gente gosta de ser igual a todo mundo. Ser diferente, discordar. Por isso que o Evangelho diz que os inimigos da pessoa serão os da sua própria casa, porque muitos já não nos entendem e daqui a pouquinho não vão nos entender. Agora vai comigo lá para a segunda carta aos Tessalonicenses. Eu quero que você veja na sua própria Bíblia, segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Tem Tessalonicenses 1 e Tessalonicenses 2. Segunda carta aos Tessalonicenses, também capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, veja, porque tudo isso que eu falei para vocês, na verdade, não é das nações, não é das autoridades, não é dessas instituições humanas. Quem está tramando tudo isso é o próprio inimigo, é o próprio Satanás. O anticristo é ele. E o padre Michel Choyan fala muito claramente, o que eles estão preparando é um governo universal e único. Porque até mesmo dizem eles, e aí eles têm razão, porque a Terra ficou numa situação tal, a Terra, a humanidade, com tudo isso que eles fizeram, ficou uma desordem só. Na verdade, as finanças do mundo já caíram. O que aconteceu com as duas torres dos Estados Unidos foi apenas um sinal. As finanças do mundo já caíram, já faliram. As finanças não é só do Brasil, não. O Brasil não é exceção. Imagine que os Estados Unidos têm dívida externa. E o Japão também tem dívida externa. A Alemanha também tem dívida externa. Na verdade, gente, são como morões, um se escorando no outro, mas nenhum está enterrado no chão. Na hora que um cair, cai todos. Eu não estou dizendo isso agora, eu estou dizendo isso desde há 15 anos atrás, graças a Deus. Eu não sei se havia ouvidos que ouvissem, mas que já há 15 anos eu usava até mesmo essa comparação, de morões se escorando um no outro, que na hora que um cair, cai todos. O que estão fazendo é articulando para não cair.
Mas justamente eles agora estão com outra história, que para resolver os problemas da humanidade, os problemas de alimentação, de segurança, de saúde, que estão cada vez mais terríveis, de saúde para todos, de estudo, de ensino, para que todos possam estudar. Também há o problema de guerras. Para resolver as situações, dizem eles, impossíveis da humanidade, não dá mais para ter várias nações e governo de nações, só tendo um governo único. Mas na verdade essa história do governo único é para colocar o anticristo no poder. Todos nós sabemos disso. Jesus disse antes, e veja, não são mais os nossos irmãos evangélicos, não são protestantes, não são pentecostais, não são radicais que estão falando isso, não. Um padre católico mandado pela Santa Sé, que foi estudar lá dentro, hoje está botando a boca no trombone e falando tudo isso, gente. Mas por que o Senhor diz para nós não tenham medo, embora tudo isso esteja acontecendo e vai acontecer? Está aqui, 2 Tessalonicenses 2, nós começamos no versículo 7. Porque o mistério da iniquidade já está em ação, está mesmo, o mistério da iniquidade já está em ação, apenas esperando o desaparecimento daquele que o detém. Então, o tal ímpio, até podíamos colocar esse tal ímpio, se manifestará. Quem é esse ímpio de que fala aqui? É o anticristo. Ele vai subir ao trono, ele vai imperar sobre o mundo e sobre a própria igreja. Ele terá os dois poderes, o poder sobre as nações e o poder sobre esta igreja universal e única. Então é o próprio anticristo que vai subir ao poder. Então o tal ímpio se manifestará. Mas veja como continua: mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará com o esplendor da sua vinda. Está aí. O Senhor já disse tudo antes. Como é que o Senhor fará isso? O Senhor fará isso com a sua vinda. Já na vinda do Senhor, a própria vinda do Senhor estará destruindo com o sopro da sua boca e o aniquilando. É como em certas composições químicas. Na hora que você adiciona o oxigênio ali, sai até fogo e a composição acontece. Gente, é o que vai acontecer. O Senhor está tendo paciência. E por que o Senhor não interveio ainda? É porque Ele tem muitos para salvar. Então o Senhor está tendo paciência. Mas quando esse ímpio, quando esse anticristo subir ao poder e se estabelecer como o anticristo, o antideus, até como diz a palavra de Deus, ele vai se proclamar Deus e vai querer ser adorado como Deus. Nesta hora, então, o Senhor dirá: chega, basta, e Ele intervirá. E como diz a palavra, Ele o destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará. Aniquilar quer dizer aniquilar, voltar ao nada com o esplendor da sua vinda. Portanto, sou eu, não temais, por isto, coragem. Se gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber notificações e deixe o seu like para nos ajudar a crescer cada vez mais. Paz e bem.